Na madrugada abafada do norte da Nigéria, quando o mercado ainda dormia e o dia não havia decidido nascer, o silêncio foi interrompido por uma ruptura brutal na rotina de uma comunidade que há anos vive entre a esperança e o medo. Em poucas horas, mais de 30 pessoas haviam sido mortas e outras tantas levadas à força, transformando mais uma vila em estatística de um conflito que não aparece todos os dias nas manchetes globais, mas que molda a vida de milhões de nigerianos. A notícia se espalhou rapidamente, cruzando fronteiras, despertando governos e alimentando interpretações profundamente diferentes sobre o que realmente está acontecendo no país mais populoso da África. O ataque ocorreu no estado do Níger, região marcada por disputas entre grupos armados, banditismo organizado e comunidades vulneráveis que se tornaram alvo recorrente de violência. Segundo relatos iniciais, homens armados invadiram a vila e o mercado local, atacando moradores e comerciantes, matando dezenas e sequestrando outros. Autoridades confirmaram o número elevado de vítimas e iniciaram operações de busca, enquanto famílias tentavam identificar parentes desaparecidos. Não se tratou de um episódio isolado, mas de mais um capítulo em uma sequência de ataques que vem se intensificando nos últimos anos, impulsionada pela combinação de pobreza extrema, falta de segurança estatal e a proliferação de grupos criminosos fortemente armados. A cobertura da mídia de centro, representada por veículos como a Sky News, descreveu o episódio de forma factual e contida, enfatizando os dados confirmados pelas autoridades, o número de mortos, os sequestros e a resposta do governo. O foco esteve na dimensão humana da tragédia, no impacto sobre a comunidade local e na crescente incapacidade do Estado de conter a violência em regiões rurais. As reportagens destacaram o padrão dos ataques, frequentemente associados a grupos de bandidos que operam como redes criminosas sofisticadas, financiadas por sequestros, extorsões e tráfico, e apontaram a fragilidade estrutural das forças de segurança em áreas afastadas dos grandes centros urbanos. Na leitura da mídia de centro, o ataque surge como consequência direta de um problema crônico, um Estado que luta para manter controle territorial sobre vastas regiões, onde estradas precárias, comunicação limitada e escassez de recursos tornam as respostas lentas e, muitas vezes, ineficazes. O discurso é de alerta, mas também de prudência, evitando atribuições políticas imediatas e priorizando a confirmação dos fatos antes de qualquer conclusão mais profunda. Já a mídia classificada como de esquerda, como a Africa News, ampliou o foco social e histórico do episódio. A tragédia foi contextualizada dentro de décadas de negligência econômica, desigualdade regional e marginalização de comunidades rurais. O ataque é apresentado como sintoma de uma estrutura socioeconômica quebrada, onde jovens sem oportunidades são facilmente recrutados por grupos armados e o colapso dos serviços públicos transforma regiões inteiras em territórios praticamente abandonados. O discurso enfatiza que a violência não é apenas uma questão de segurança, mas o resultado de falhas prolongadas de governança, corrupção e exclusão social. Na narrativa da esquerda, o problema não se resolve apenas com mais soldados ou operações militares. A raiz da crise estaria na ausência de políticas públicas sustentáveis, investimentos em educação, emprego e infraestrutura, e na incapacidade histórica do Estado nigeriano de integrar plenamente essas regiões ao desenvolvimento nacional. O ataque, portanto, é interpretado menos como um evento isolado e mais como consequência previsível de um sistema que vem falhando há décadas. A abordagem da mídia de direita, representada por veículos como a Fox News, adota um tom muito diferente. O ataque é enquadrado como parte de uma escalada incontrolável de violência, frequentemente associada a grupos extremistas e ao colapso da ordem pública. O discurso se concentra na brutalidade do episódio e na urgência de uma resposta forte, rápida e contundente. A ênfase está na necessidade de endurecimento das políticas de segurança, ampliação do poder militar e cooperação internacional no combate ao crime organizado e ao terrorismo. Para a direita, a Nigéria se encontra na linha de frente de uma guerra não declarada contra forças que ameaçam não apenas a estabilidade interna do país, mas a segurança regional e até global.
O ataque é usado como evidência de que soluções brandas e políticas sociais, sozinhas, não são suficientes diante de grupos fortemente armados e financeiramente estruturados. A narrativa reforça a ideia de que, sem controle territorial firme e repressão direta, o ciclo de violência tende a se perpetuar. Essas três leituras, embora diferentes, convergem em um ponto essencial. A Nigéria enfrenta uma crise profunda e estrutural de segurança e governança. O norte do país, especialmente estados como Níger, Zamfara e Kaduna, tornou-se palco de conflitos que misturam banditismo, insurgência e desespero social. Milhares de pessoas já foram mortas ou sequestradas nos últimos anos, e milhões vivem deslocadas dentro do próprio país, criando uma das maiores crises humanitárias silenciosas do mundo. O ataque desta semana não é apenas mais uma manchete. Ele simboliza a fragilidade de comunidades inteiras que vivem sem proteção efetiva do Estado. Para as famílias atingidas, a geopolítica pouco importa. O que permanece é a ausência, a incerteza e a sensação de que o mundo segue adiante, enquanto sua realidade se dissolve entre promessas políticas e operações de segurança que raramente chegam a tempo. No cenário internacional, cresce a pressão para que a Nigéria receba maior apoio logístico, financeiro e estratégico. No entanto, nenhuma ajuda externa será suficiente sem uma reconstrução profunda das instituições internas, do sistema de justiça às forças policiais, passando por políticas econômicas que devolvam perspectivas reais às populações mais vulneráveis. A história desse ataque, como tantas outras na região, não termina no momento em que as armas silenciam. Ela continua nas salas de emergência improvisadas, nos campos de deslocados, nas escolas fechadas e nas gerações que crescem aprendendo que sobreviver é um ato diário de resistência. A Nigéria permanece mais uma vez diante de um espelho desconfortável. A violência não é apenas algo que acontece ao seu povo, mas algo que o próprio sistema permitiu que se tornasse normal. E enquanto o mundo debate narrativas, ideologias e soluções, há uma verdade simples que ecoa no norte do país. Para aquelas comunidades, cada amanhecer é uma aposta entre o medo e a esperança, e cada noite pode ser a última que ainda conhecem como lar.